Ah, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O amor do Pai e o amor da nossa Mãe Maria estejam com todos vocês. Agora à tarde eu estive pensando em quanto a gente sofre se questionando o porquê nós não somos curados. Muitas vezes nós culpamos até o Senhor Jesus. Senhor Jesus, o tanto que eu rezo, o tanto que eu me ajoelho, pedindo uma cura e não consigo, tu não me escuta. Né? E pensando nisso tudo, me veio uma passagem na palavra que está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. E agora vamos ler, fazer essa leitura e conversar um pouco sobre esse fato. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhes estancou a fonte de sangue, e ela teve sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que sairia dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime, e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio se lançar aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Essas são palavras de nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. O que essa palavra quer nos trazer hoje? Vamos um pouco falar do que aconteceu com essa mulher. Essa mulher fazia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue. E ela já tinha gastado tudo que tinha na mão dos médicos, procurava um, procurava à noite, e nada adiantava. Pelo contrário, a palavra fala que só piorava. Mas aí essa mulher, ela ouviu falar que Jesus ia passar ali. Que Jesus ia passar ali. E ela pensou: se eu tocar, pelo menos nas vestes dele, eu serei curado. Irmãos, imagine aqui uma coisa. Naquela época, uma mulher que tinha aquele tipo de doença, ela era excluída da sociedade, ela vivia à margem da sociedade. E aí você nota a dificuldade que seria dela encostar perto do Senhor Jesus, já que ela ia ser discriminada. Eu tento imaginar uma coisa, né? Ela chegando perto porque as multidões que acompanhavam Jesus era 5.000, 3.000, era muita gente. E para ela chegar ali perto do Senhor Jesus, ela ia ter que fazer um esforço muito grande. E sendo que ela já estava muito debilitada por conta da doença, porque a palavra fala que era 12 anos que ela vinha sofrendo com isso. E aos 12 anos que ela vinha sofrendo com isso, o que é que aconteceu? Ela nunca teve uma cura naquele momento, e ela já tinha gastado tudo. Então quer dizer que ela estava debilitada, que ela ainda não tinha uma cura, mas ela ouviu falar do que o Senhor Jesus ia passar. Então ela teve: eu vou lá e vou tocar nas vestes dele, e lá eu serei curado. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Ela ia ter que enfrentar a ira daquela multidão.
já que ela vivia às margens da sociedade por viver com aquela doença. Então aí já estava o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo seria ela entrar dentro daquela multidão para ela conseguir alcançar o Senhor Jesus. Mas ela não teve medo. Ela foi. E eu acredito que ali ela foi empurrada de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quanto mais a multidão empurrava, mais a fé dela crescia. Eu tenho que encostar nas vestes dele, porque eu serei curada. Eu serei curada. Irmãos, eu creio que ela foi como se fosse a onda do mar. Quanto mais a onda bate, ela nos leva mais para perto da praia. Eu acho que ela usou isso. Quanto mais ela se lançava na multidão, a multidão empurrava. E ela mais chegava perto do Senhor Jesus. E se você for observar, ela tocou na orla das vestes de Jesus, embaixo. Então significa que elas vinham já no chão nas últimas. Mas ela conseguiu chegar perto do Senhor Jesus o suficiente para triscar no Senhor Jesus, para tocar no Senhor Jesus. E ali saiu o poder. E aquele poder o curou. A curou, né? Verdade? E a pergunta que eu tenho para fazer para cada um de vocês, inclusive para mim mesmo, é a seguinte: o que te impede de chegar próximo ao Senhor? Qual obstáculo impede de você chegar ao Senhor Jesus, meu irmão? Meu irmão, no decorrer da nossa vida, nós vamos passar por vários obstáculos. Mas não devemos baixar a cabeça. De forma alguma, devemos encarar os obstáculos. E eu te digo, irmão, não é fácil seguir o Senhor Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Eu tiro por experiência própria. O tanto que eu caí e levantei. O tanto que eu sofri. O tanto que minha família sofreu. Para eu chegar até próximo de Jesus. Próximo de Jesus. E só mudando um pouco essa leitura, tem outra leitura que me faz entender o que acontece quando a gente também se afasta de Jesus. Essa mulher, ela queria uma cura. Para ela ter essa cura, ela queria encostar próximo do Senhor Jesus. E ela tinha a convicção, a certeza de que ela tinha que chegar lá para poder ser curada, irmão. Mas tem uma outra leitura que a negação de Pedro. A negação de Pedro vai falar ali de 3 coisas que me chamaram a atenção naquela leitura. A primeira foi: quanto mais Pedro o negava, mais Pedro se distanciava. Tem um ponto lá que diz: Pedro o olhava de longe. Quanto mais Pedro olhava de longe, mais ele se perdia. É tão tal que uma hora ele estava sentado lá naquela praça, com as pessoas que acusavam Jesus, que apontavam. Aquele andava com o Senhor Jesus. E ele: não, eu não o conheço. A cada negação ele piorava. E lá no finalzinho da leitura vai falar que ele lembrou das palavras de Jesus. Lembrou, e ao lembrar das palavras de Jesus, ele chorou. Chorou. Irmão, irmã, o que é que falta para você chegar perto de Jesus? Não se afastar como Pedro. Louvado seja o Senhor por Pedro ter se arrependido. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que falta a você, irmão? O que é que falta a você, minha irmã? A se desprender de tudo aquilo que te impede de chegar próximo ao Senhor e ter essa cura. Essa cura. O Padre Léo, ele sempre falava que tinha dó daquelas pessoas que não tinham fé, porque eles iam perder. Aliás, ele falava que eles iam morrer uma morte espiritual que era a pior que tinha.
E é a pior que tem, a morte espiritual. Então, minha irmã, se aproxime de Jesus, não tenha medo, drible todos os obstáculos, e vale a pena contornar todos os obstáculos para chegar perto do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai te amar, vai te curar, assim que Ele fez com essa mulher. Assim como Ele fez com essa mulher, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com muitos. Se eu for falar das pessoas que o Senhor curou, que eu conheço, que mudaram de vida, nós vamos passar a noite toda falando. No meu grupo de oração, vários. No movimento que eu participo, que é a Renovação Carismática, vários. Mas fácil não foi. Mas também não é impossível. Para aquele que tem fé, verdadeiramente não é impossível você chegar próximo ao Senhor e triscar na orla do Senhor. Porque nós temos que caminhar em direção à cruz. Sempre para frente, nunca para trás. Sempre para frente. O Senhor Jesus, desde quando Ele começou a sua vida pública, Ele caminhava para frente. Ele não parava, e assim temos que ser nós. Caminhar para frente, pular os obstáculos, pular as más companhias, pular os convites errados, pular a droga, pular a bebedeira, o álcool, a prostituição. Temos que nos entregar por completo ao Senhor Jesus. E foi isso que essa mulher fez, meu irmão. Foi isso que essa mulher fez, minha irmã. Ela não quis saber da multidão, que a multidão ia tratar ela com preconceito, que a multidão ia empurrar ela para um lado e para o outro. Ela queria saber de chegar perto do Senhor Jesus. E você vai fazer de tudo para chegar perto do Senhor Jesus? Faça isso, irmão. Faça isso, minha irmã. Porque uma coisa eu te garanto, que essa mulher foi feliz. Depois que ela encontrou Jesus, a vida dela mudou. Como todas aquelas pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus, a vida muda. Eu sou um exemplo disso. Quem era eu dentro do meu bairro? Mal visto, acusado, apontado. Eu vivia à margem da sociedade que nem essa mulher. Mas uma coisa eu nunca me esqueci. Foi da semente que foi plantada no meu coração. E o Senhor Jesus sempre fez questão de lembrar. E foi essa semente que foi crescendo. Que foi sendo aguada, foi adubada e foi crescendo. Que me fez um dia olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu quero chegar perto de Ti mais uma vez e não sair mais. E assim Ele fez comigo. E assim Ele vai fazer com você. Não tenha medo de chegar próximo de Jesus. Não negue o Senhor Jesus na sua vida, assim como Pedro. Não faça isso. Eu te peço, irmão, volte para os braços do Pai. Venha em direção ao Pai. Não se lance no meio da multidão. Se jogue nos braços do Pai. E se jogue aos pés de Jesus, que nem essa mulher fez. Que nem essa mulher fez. Aí lá no versículo 33 vai falar: ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Irmão, irmã, abra o seu coração para o Senhor. Diga o que está passando na sua vida. Diga: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser curada. Senhor Jesus, cura-me dos meus males que me impedem de chegar a Ti. E com certeza, irmão, minha irmã, Ele vai te escutar. Seja verdadeiro, não tenha reservas com o Senhor. Porque lá em Isaías 49, Ele vai falar o seguinte, Ele vai falar que Ele nos conhece antes de nós nascermos. Então, Ele conhece
Eu, você. Então não adianta mentir, não adianta, se revele, rasgue seu coração para o Senhor Jesus. E Ele vai te escutar. Ele vai te escutar. Isso era a palavra que eu queria trazer para cada um de vocês hoje. Beleza? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Um beijão bem no seu coração, do tamanho do amor de Deus. E lembre-se, não tenha medo da multidão. A multidão sempre vai tentar te afastar do caminho certo, que é o próprio Senhor Jesus. Não escute a multidão. Ultrapasse a multidão para chegar até o Senhor Jesus. Ok? Beijão, amados. Que Deus abençoe cada um.